Bom, vou ler para vocês o primeiro capítulo do livro Casamento Blindado. O primeiro capítulo diz o seguinte: por que blindar seu casamento? Deputados mexicanos, preocupados com o aumento de divórcios no país, propuseram uma nova lei, o casamento renovável. Eles acreditam ter criado a solução ideal para evitar graves crises conjugais, traições e todos os desgastes do divórcio. A cada 2 anos, o casal pode avaliar a relação e decidir se quer continuar junto e renovar o casamento ou se quer desistir e seguir cada um para o seu lado. Além da assinatura de um contrato temporário, a proposta prevê ainda que os noivos se protejam contra um hipotético cenário de divórcio. Para isso, decidem antes de casar quem ficará com a guarda dos filhos e quanto cada um pagará de pensão alimentícia em caso de separação. A proposta, que tramita no Congresso, tem amplo apoio dos mexicanos, que querem acabar com os altos custos das separações e das pensões alimentícias. Afinal, as estatísticas na Cidade do México são pouco animadoras no que diz respeito ao casamento. 5 em cada 10 uniões terminam em divórcio. Se a lei passar, uma conversa como esta entre alunos na escola não será ficção. E aí? Onde você vai passar as férias? Pergunta um garoto ao colega. Bom, depende. Se meu pai vai renovar o contrato com a minha mãe no final do ano, vamos para a Disneylândia. Se não, vou ter que ver qual dos dois vai querer ficar comigo. E pelas notas que estou tirando, provavelmente vão me mandar para a casa da minha avó. Não quero ser um portador de más notícias, mas aqui está um fato. O casamento como instituição está falindo, sob pesados ataques de várias forças na sociedade. O que estão propondo no México é apenas um sintoma do que os governantes estão tentando fazer para lidar com o alto número de divórcios. E não é somente lá. Não conheço nenhum só caso de algum país, alguma cultura ou sociedade no mundo em que o casamento esteja sendo fortalecido, nem mesmo nas culturas tradicionais e altamente religiosas. Nos Estados Unidos, o grande ditador da cultura para o restante do mundo, a maioria dos bebês nascidos de mulheres de até 30 anos de idade já nascem fora do casamento. Renomados sociólogos americanos também já argumentam que a figura do pai não é necessária em uma família. Dá para perceber para onde estamos caminhando? Mesmo onde os índices de divórcio publicados são mais baixos, eles apenas escondem a realidade. Menos pessoas estão se casando, pois optam pela união estável. E por esse motivo, quando se separam, não é registrado como divórcio. Em muitos dos que se mantêm na relação, por falta de opção ou fortes pressões religiosas, seguem infelizes. Quando vejo essa realidade, fico pensando como as coisas estarão daqui a 5, 10 ou 20 anos. Será que a extinção do casamento terá sido consumada? Será que as pessoas ainda acreditarão que casamento por toda a vida é possível? Serão os conceitos de fidelidade conjugal e lealdade a uma só pessoa coisas apenas de museu e filmes históricos? Aqui vai um alerta aos quais ainda não despertaram. As forças da sociedade conspiram contra o casamento e a família, e seus ataques estão cada vez mais fortes. A metamorfose do casamento. A mídia em geral, filmes, novelas, internet, livros, etc., a cultura, a política, as leis, as celebridades, o ensino nas escolas e universidades, enfim, todos os maiores poderes de influência na sociedade estão se tornando ou já são predominantemente anti-casamento. O que isso significa na prática? O número de casamentos diminuirá consideravelmente. A união livre ou estável, marcada por um conceito de que o compromisso duradouro e absoluto não é possível, será mais e mais comum. Infidelidade e traições aumentarão, sim, ainda mais, e se tornarão mais perdoáveis. Encontros casuais com terceiros apenas para fins de sexo serão mais aceitos. Homens e mulheres se tornarão ainda mais predadores. O homem passará a ser dispensável para mulheres que se verão mais independentes. Mulheres oscilarão entre a descrença total no amor e nos homens e a busca pela felicidade, à custa de sua própria desvalorização. Note, tudo o que foi citado anteriormente já está acontecendo em nossa sociedade. É a metamorfose do casamento e o tempo apenas continuará acelerando esse processo. Talvez você não possa fazer nada para reverter essa situação no mundo. Mas no seu mundo, no seu casamento, você pode e deve. Não é uma questão de se o seu relacionamento poderá ser atacado, mas sim de quando. A pergunta é: você saberá como protegê-lo dos ataques quando eles vierem, se é que já não estão acontecendo? Casamento na era do Facebook. Novos desafios, como por exemplo a internet, as redes sociais, as tecnologias de comunicação como SMS e MSN,
A proliferação da pornografia, a cultura anti-casamento, a facilitação do divórcio e o avanço da mulher na sociedade são apenas alguns fenômenos recentes que afetam os casais no século XXI. E muitos não estão preparados para lidar com esses novos desafios. Os casais de hoje estão enfrentando uma nova realidade, um mundo que seus pais não conheceram. Aliás, nenhuma geração antes dessa conheceu. Pergunte à sua avó quais os sinais que ela procuraria para detectar se o marido estava tendo um caso. E provavelmente ela vai dizer que ficaria atenta a manchas de batom na roupa dele, cheiro de perfume de mulher e coisas do tipo. Hoje em dia, trair o parceiro está muito mais fácil. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, já é um dos maiores destruidores de lares na Grã-Bretanha. Segundo o estudo divulgado pelo site especializado em divórcios, Divórcio Online, o Facebook é citado como motivo de 1 em cada 3 separações no país. Cerca de 1.700 dos 5.000 casos mencionaram que mensagens inadequadas para pessoas do sexo oposto e comentários de ex-namorados no Facebook foram causa de problemas no casamento. Em 2011, a Associação Americana dos Advogados Matrimoniais divulgou que o Facebook é citado em 1 de cada 5 divórcios. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, foi lançada recentemente no Brasil uma rede social exclusiva para pessoas casadas que vivem em um casamento sem sexo e querem encontrar outras pessoas na mesma situação. Homens e mulheres comprometidos são o alvo do site, que facilita uma maneira discreta de ter um caso. Em menos de 6 meses, o site já tinha mais de 300 mil usuários no país, fazendo do Brasil o segundo em número de usuários, atrás somente dos Estados Unidos, onde o site já existe há alguns anos. O site oferece conta de e-mail privada e cobrança por cartão de crédito, que não aparece com o nome suspeito no extrato. Tudo para facilitar os encontros casuais para sexo, sem deixar vestígios para o parceiro traído. O slogan do site é: o verdadeiro segredo para um casamento duradouro é a infidelidade. Chocante? Isso não é nada. Você sabe qual é o negócio que mais cresce no mundo, com um faturamento maior do que os da empresa Google, Apple, Amazon, Netflix, eBay, Microsoft e Yahoo juntas? Chama-se pornografia. Em 2006, as rendas desta indústria foram de 97 bilhões de dólares. Mais filmes pornográficos são feitos no mundo do que de qualquer outro gênero de longe. São em média 37 filmes por dia, ou mais de 13.500 por ano. O Brasil é o segundo maior produtor desses filmes, atrás dos Estados Unidos. Um estudo reportou que 7 em cada 10 homens de 18 a 34 anos visitam sites pornográficos na internet. As mulheres também, outrora mais constrangidas com esse tipo de atividade, têm buscado cada vez mais a pornografia, muitas para tentar agradar o parceiro. Ah, mas graças a Deus somos cristãos, e isso não nos afeta. Não se precipite. Uma pesquisa entre cristãos nos Estados Unidos revelou que 50% dos homens e 20% das mulheres na igreja eram viciados em pornografia. Outra pesquisa somente entre pastores revelou que 54% deles tinham visto pornografia nos últimos 12 meses e 30% nos últimos 30 dias. Quem está imune? Homem versus mulher, a batalha final. Os homens, pela primeira vez na história da espécie, estão se sentindo deslocados e perdidos dentro do casamento. Com o avanço da mulher em quase todas as áreas da sociedade, ela se tornou sua concorrente em vez de ter o tradicional papel de auxiliadora. O homem, que era o exclusivo caçador, provedor e protetor da família, agora vê o seu papel dividido e muitas vezes suplantado pela mulher. Ela se tornou caçadora também. A maioria das mulheres em um relacionamento atualmente trabalha e contribui no orçamento familiar. Em muitos casos, a mulher até ganha mais do que o marido, e essa tendência deve aumentar, considerando que em muitas faculdades do país já há mais mulheres estudantes do que homens. O que isso tem causado no casamento? Eis algumas consequências. A mulher tem se tornado mais independente do homem, menos tolerante com as peculiaridades masculinas, tem tomado decisões sem participá-lo e batido de frente com ele. O homem, na tentativa de agradar a mulher, tem se tornado mais sensível, retraído na sua posição no casamento, se sentindo desrespeitado pela mulher e às vezes descartável. Ou seja, a mulher tem se tornado mais como o homem e o homem mais como a mulher. Bagunça e confusão total de papéis. E não é só no campo de trabalho que a mulher avança e compete mais com o homem. Um estudo na Universidade de São Paulo revelou um dado preocupante para os homens casados. A traição feminina está crescendo assustadoramente, e quanto mais jovens, mais elas traem. Das 8.200 mulheres entrevistadas em 10 capitais do país, apenas 22% das mulheres acima de 70 anos
confessaram ter tido alguma relação extraconjugal. O índice sobe para 35% para as mulheres entre 41 e 50 anos e atinge o pico de 49,5% entre as de 18 a 25 anos. Ou seja, metade das jovens casadas trai o marido. A saída da mulher de simples dona de casa para um papel mais ativo na sociedade, na faculdade, no trabalho, etc., a tem colocado em situação propícia à traição. Some-se a tudo isso o fluxo constante de mensagens diretas e subliminares em nossas mídias atacando as bases do casamento. Novelas, filmes, revistas, blogs, notícias, moda, música, grupos e festas culturais. Todos os canhões apontados e atirando sem trégua. Para que casar? Um pedaço de papel não vai fazer diferença. Pega, mas não se apega. Se não der certo, divorcie-se e case-se com outro. Homem e mulher é tudo igual. Não existe amor, amor é fantasia. Casamento é uma prisão. Como pode aguentar a mesma pessoa 20, 30, 50 anos? Casamento é coisa do passado. A cada dia um novo argumento derrogatório e anticasamento é criado. Se você preza o seu relacionamento e não quer se tornar mais uma estatística, blindar seu casamento é fundamental para a sua sobrevivência. É hora de defender e proteger o seu maior investimento, antes que seja tarde demais. Vamos à luta. Tarefa. Quais os perigos que ameaçam o seu casamento atualmente? Identifique essas ameaças para ter em mente quais as áreas do seu casamento precisará fortalecer com maior urgência. Espere. Antes de escrever sua tarefa aqui, pense se talvez vai querer emprestar ou dar este livro para alguém depois de lê-lo. Acho que não vai querer que outros saibam de suas reflexões e lutas no seu casamento. Então, uma sugestão é anotar suas tarefas em outro lugar, como uma agenda, diário ou mesmo no seu computador. Faça o que achar melhor. Só achei que gostaria de considerar isso. Poste isso no Facebook. Identifiquei as atuais ameaças ao meu casamento. E no Twitter, tweete isto. Identifiquei as atuais ameaças ao meu casamento. Casamento blindado, @casamentoblind.